Boa tarde a todos. Oxalá nos abençoe. Hoje nós temos mais um encontro, né? Um encontro com as ervas, né? Como é importante a gente se relacionar com a natureza, né? E hoje nós temos assim a oportunidade de estarmos aprendendo um pouquinho mais, agora relacionando cada erva específica para um chakra. Porque nem sempre, quando a gente está em desarmonia, em um pouco de desequilíbrio, né? Nos chakras, eles estão todos. Geralmente, a gente sente ou o chakra básico, ou o laríngeo, ou o plexo solar, ou o chakra umbilical. Cada hora, cada vez, dependendo da situação que a gente vivenciou, um estresse, né? Ou mesmo assim, uma fragilidade física, a gente acaba sentindo também uma desarmonia no chakra. Então, hoje a gente vai... Boa tarde, seja bem-vinda. Hoje a gente vai estudar um pouquinho da fitoterapia. Então, eu preparei um material que foi dado como aula lá na loja, até nós demos, eu acho que eu mais Frei, demos 2 vezes, e aí eu aproveitei para trazer para vocês, porque a gente vai ter aqui a oportunidade de ver uma erva, pelo menos, para cada chakra. Então, eu estou com desarmonia, ou sentindo enfraquecimento, alguma situação em um chakra, a gente vai harmonizar esse chakra com essa erva específica. Seja bem-vinda, Mari. Eu vi que você entrou. Eu estou aqui, mas estou ligada. Então, assim, vamos ver aqui a fitoterapia. Eu vou pedir para a Jácia estar compartilhando conosco, né, a tela. Então, assim, vocês estão vendo aí as ervas, né? Os potinhos com ervas, e nós temos do lado os chakras. Então, qual a relação das ervas com os chakras? Vamos agora dar início ao nosso aprendizado. Pode passar para a próxima tela. Aí nós estamos vendo, né, um pajé, um índio cuidando de um outro, né? E, geralmente, eles lançam mão desse recurso das ervas. Vamos lá, fitoterapia. Desde os tempos antigos, nós acreditamos no poder que as ervas e os seus respectivos aromas exercem sobre as doenças físicas, espirituais e energéticas. E aí alguém pode perguntar assim, mas como foi que a gente começou? As pessoas começaram a perceber que determinadas ervas tinham esse potencial. Bom, gente, tudo surgiu a partir do fogo, da descoberta do fogo. Então, alguns talos, galhos, troncos que eram queimados exalavam um determinado aroma. E esse aroma era agradável ou não. Aqueles que eram agradáveis, que acalmavam, que deixavam a pessoa eles mais tranquilos ou com menos dor, eles começaram a observar que aquela erva, aquela planta tinha um potencial, né? E aí, dando continuidade à tela, a grande maioria dos povos da antiguidade se utilizavam das ervas como remédio, pois sabiam da capacidade que elas tinham de harmonizar aqueles que estão em desequilíbrio. Então, eles foram, aos poucos, descobrindo o potencial de cada erva e foram fazendo uso. Não foi uma coisa do dia para a noite, né? Diga. Não, mas foi alguém que entrou com áudio aberto. Já desliguei. Certo. Então, para cada situação, existe uma erva ou um aroma específico, ou seja, um cheiro, que corresponde a um ou mais chakras, que pode diferenciar de uma escola para outra. Por que eu digo escola? Porque nós estamos aqui
usando uma ferramenta de aprendizagem, né? E aí, outra pessoa pode estar dando aula também, como o pai Adriano Camargo e outros, e eles irão oferecer uma outra erva, ou pode ser a mesma, para o mesmo chakra ou outro chakra. Não significa que eu ou nós estaremos errados. São visões diferentes e certamente são visões com base na prática do dia a dia, né? Por exemplo, eu vejo o manjericão aqui, é um manjericão que tem em todo lugar, mas quando se trata de uma outra erva, por exemplo, alfazema, né? A alfazema, quando eu mostrei aqui para pai Adriano, ele disse: ô mãe, a nossa alfazema é outra. E olhe que eu não estou falando em lavanda, eu estou falando em alfazema. Mas lá no Rio de Janeiro e São Paulo, a gente conhece alfazema de um formato diferente. Então, não significa que está errado, tá? São apenas visões diferentes. Então, cada vez mais, nos deparamos com situações em nosso dia a dia que demonstram a necessidade de cuidado espiritual. As ervas e os aromas são excelentes para limpeza, energização de aura e afastamento de energias deletérias. Ou seja, nós estamos vivendo um momento no qual nós estamos, cada um, confinado dentro de nossas casas. Só saímos para o básico necessário. E, durante esse tempo, o que nós podemos fazer para harmonizar os nossos chakras, nos energizar? Para que melhor do que as ervas? Então, eu sugiro que vocês peguem esse material. No final da aula, Jácia vai poder estar passando mais uma vez a senha da sala de aula, né, do Google, e vocês vão entrar e vão pegar esse material, porque eu acho ele fantástico, um material muito importante para o nosso trabalho, tá bom? Para o nosso aprendizado. Vamos passar aqui mais uma página, né? A energia das plantas pode ter um papel importante na prevenção e cura de doenças. É só pensar que somos formados por energia condensada, que é matéria, né? Nós somos formados por energia condensada, que é a matéria, que pode causar desequilíbrio e alterações em nossos pensamentos. Então, quando a gente se chateia, se aborrece, ou fica ansioso, né, ou com medo, o que é que acontece? Há um desequilíbrio. Muitas pessoas sentem enjoo, tontura, né, náuseas. E essas alterações, elas acontecem no nosso pensamento, nos nossos sentimentos, nas nossas atitudes. E quando isso acontece, o nosso corpo físico fica aberto, suscetível a várias doenças. Vocês vão ver no decorrer da aula que cada tipo de energia ela vai direcionar para um desequilíbrio na nossa saúde em um chakra, ou seja, em uma glândula específica. E aí eu vou trazer para vocês um livro chamado As Glândulas do Eu. É um livro, Glândula, Espelhos do Eu. É um livro que traz as glândulas correspondentes a cada chakra e que os chakras em desequilíbrio, o que é que ocasiona de doença nessas glândulas. Então, eu vou disponibilizar para vocês, vai ser assim, muito importante, Glândula, Espelho do Eu. Vamos passar aqui mais um slide, isso. A fitoterapia, que é a utilização da energia de plantas e vegetais
no tratamento do campo vibracional das pessoas, trazendo equilíbrio emocional, aumentando a imunidade, limpando e curando órgãos do corpo doente, bem como doenças causadas por fatores psicológicos, como depressão, quadros de ansiedade, transtorno de humor, entre outras dificuldades que surgem cada vez mais em consultórios terapêuticos. Não significa, gente, que a erva, com esse estudo, você vai anular um tratamento médico, porque a fitoterapia é uma terapia complementar, ou seja, complementa aquilo que os médicos passam. A gente nunca pode dizer, excluir o tratamento médico, porque senão nós estaremos entrando no campo do fanatismo, né? Tem uma palavra que reflete muito bem isso, né? Curandeirismo. E é muito perigoso. Então, a gente não pode anular o tratamento médico em detrimento do fitoterápico. Então, a gente vai usar os dois em paralelo. Até porque a fitoterapia ela não tem contraindicação. São elementos naturais. Você sabendo utilizar na dosagem certa, não vai ter contraindicação. Ok? Então, embaixo tem uma observaçãozinha. A fitoterapia não se substitui o tratamento médico convencional, devendo ser usada como tratamento complementar de doenças. Então, agora, a gente vai entrar exatamente no estudo realmente do chakra, né? E a gente vai começar pelo chakra básico. Eu não sei se na gravura está dando para vocês virem em cima um bonequinho no qual tem um símbolozinho vermelho no chakra básico, tá? Que é raiz, é a base da nossa sustentação, é o que nos conecta com a terra, tá? Então, para esse chakra, a gente vai utilizar para harmonizar a aroeira, porque a aroeira é uma erva que tem a cor vermelho, não é isso? Vermelho, fogo. Qual é o orixá? Xangô. Qual é a indicação? Ela tem um poder de limpeza em banhos e defumações, bate folhas e sacudimentos para purificação. Como a gente está falando de chakras, a gente pode utilizar também essas ervas para o banho, para que harmonize. Ou o banho de assento, porque vai estar tendo contato justamente com o chakra básico. Mas se você não quer fazer o banho de assento, você pode tomar o banho de corpo inteiro com a erva aroeira, caô, né? Existem 2 tipos de aroeira que foi explicado na aula anterior, a aroeira branca e a brava. A gente usa sempre a aroeira branca. Somente a aroeira branca tem uso ritualístico. É uma erva de grande poder, pode ser usada em banho e sacudimento, erva pertencente a Xangô. A aroeira brava não pode ser utilizada em ritualística, pois pode causar coceira e problemas de pele. Então, basta você conhecer a aroeira e você vai poder fazer uso dela para tratar, harmonizar e equilibrar o chakra básico. Alguém tem dúvida? Não, mãe, tá tudo tranquilo aqui. Tudo tranquilo. Vamos para o segundo chakra, ou seja, o chakra umbilical, tá? E eu escolhi para harmonizar essa erva a aroeira ou a arruda, porque a arruda ela é pertencente ao Molu, ao Baluaê e aos pretos velhos. E o nosso umbigo, ele tem aquela ligação materna, né? Os pretos velhos, o Baluaê e o Molu
tem aquela energia realmente de cura e de amor. Porque o umbigo, o cordão umbilical, ele estava ligado à mãe. E quando ele é cortado, se houver um corte traumático, a pessoa pode correr o risco de ter desequilíbrio no chakra umbilical para o resto da vida. Né? Por isso que o cuidado no corte umbilical, os médicos, as parteiras, têm o máximo de cuidado. Porque pode matar, inclusive, a pessoa, a criança. E se der o mal de umbigo, pior ainda, né? A criança vai ficar sofrendo por muito tempo até que o umbigo saia. Então, por que eu escolhi a arruda? Porque é uma erva também de grande poder, é capaz de afastar energia negativa, é muito utilizado pelos pretos velhos para banho de descarga, e pelo umbigo também entra muita energia negativa, né? Serve também para sacudimento em pessoas ou casas, pode ser usada fresca ou seca. Seus galhos também são usados para fazer pequenas figas, que são amuletos de proteção. Então, a indicação, limpeza em banhos, defumações, e os galhos podem ser utilizados para o benzimento. Pode ser usada fresca ou seca. A cor energética é do laranja escuro ao vermelho intenso. Para vocês terem ideia, tem pessoas que quando vão trabalhar aplicando reiki, ou passe, ou mesmo trabalho no terreiro com as entidades, captam muita energia pelo umbigo. Então, a arruda, ela é muito bacana, muito especial, maravilhosa para limpar esse chakra. Tá certo? Alguma dúvida? Não, ninguém está perguntando. Girassol, que é para o plexo solar. Vocês estão vendo aí o desenhozinho no plexo solar? Ele fica assim, nesse ossinho que tem entre os dois, né? Nós temos a caixa torácica e entre uma parte e a outra, no meio tem um ossinho, certo? Bem no meio, tem pessoas que sentem uma dor tão insuportável. É uma dor que, na verdade, é um vazio. É a casa, é a morada do ego. Por isso que toda vez que a gente diz assim, é meu, a gente aponta para onde? Para esse chakra. Por isso que diz que é a morada do ego. Quando a pessoa fala meu marido, minha mulher, minha casa, minha comida, a gente sempre aponta para o chakra do plexo solar. Mãe? Oi? Iane está dizendo que ela é a pessoa que mais capta tudo pelo umbigo. E Anderson Jamaica está perguntando se no envio do reiki à distância a gente também pode captar energias pelo umbigo. Sim, com certeza. E o que é que se pode fazer para não captar as energias pelo umbigo? Usar justamente essa erva específica para o trabalho. Tanto você pode, no caso do umbigo, pegar um galinho de arruda e botar um pano ou uma faixa ou uma atadura e envolver o seu umbigo com ela e prender, não dê nó. Faça como quando engessa um braço, uma perna, não enrola e depois coloca uma fitazinha adesiva. Faça isso, coloque o galinho da arruda bem na frente do umbigo, enrole com o pano ou com a atadura ou a gaze e depois coloque uma fitinha prendendo. E aí você pode vestir a roupa por cima. É para energizar. Assim também você pode colocar fazer o banho, colocar na sua cama,
a erva, que é para poder lhe deixar mais energizado, né? Além de que as pessoas que estão sentindo, digamos, desequilíbrio no chakra básico, né? Eu sinto muito desequilíbrio. Gente, o desequilíbrio eu ia falar depois, mas como as perguntas começaram, eu já vou logo trabalhando os chakras que eu já falei aqui. Então, as pessoas que têm muito desequilíbrio no chakra básico sentem como se não estivessem pisando no chão, perdem o centramento. Além de que o desequilíbrio no chakra básico, ele pode causar na pessoa também muito desejo sexual desenfreado. Imagine, né? Então, não é uma coisa boa, porque o sexo é normal e é natural, quando ele é em equilíbrio. Mas quando a pessoa sente desejos sexuais que não tem muita coisa a ver, que vai prejudicar a gente, é um desequilíbrio no chakra. Então, é melhor tratar. E a gente trata o básico com aroeira, como eu falei, e também pode usar na sua alimentação. Não é só comer isso que eu vou dizer, mas acrescentar. Por exemplo, alimentos vermelhos. Quais são os alimentos vermelhos? Morango, beterraba. Acrescenta na sua alimentação uma saladinha, né? Uma fruta, que é para energizar. Quando você estiver mastigando, você mentaliza que essa cor está indo para o seu chakra. Aí você pode também usar uma roupa. Pimentão vermelho, pimenta vermelha. Não em excesso, viu? Tá certo? E no caso do chakra umbilical, você vai usar alimentos na cor laranja. 10 minutos, como passa rápido, meu Deus. Então, assim, no chakra básico, vocês podem acrescentar laranja, abóbora, né? Alimentos amarelos, que possam equilibrar e harmonizar o seu chakra, além do uso da aroeira, como eu ensinei, da arruda. Vamos passar para o plexo solar. Mãe, tem uma pergunta de Lorena, mãe. Iane perguntou também da aroeira brava, como reconhecer. A aroeira brava, ela dá em árvore bem grande, e a aroeira branca, o pé sempre é menor. E o ideal é você encontrar uma casa que venda ervas sem mentir, né, com segurança. Uma pessoa que seja séria. Lorena perguntou, mãe, pessoas que já sofreram algum tipo de violência sexual têm maior disposição a obter desequilíbrio no chakra básico? Sim, com certeza. Ela vai ter difícil de se relacionar, né? Sexualmente. Ela vai ter medo, síndrome do pânico e por aí vai. É uma série de situações que vão no decorrer, se ela não tratar. Precisa ser tratado. Tratar espiritualmente, energeticamente e através dos médicos, dos psicólogos, né? Malu levantou a mão, pode falar, mãe. Pode falar, Malu. Malu. Bom, ela mandou uma pergunta aqui, não sei se é só isso que eu quero perguntar. Rabanete é considerado vermelho? O rabanete, sim. O rabanete é. O nabo, que é branco. Shirley perguntou o chakra umbilical. E o chakra umbilical, como se manifesta o desequilíbrio? A gente vai falar dele daqui a pouquinho. Como se manifesta? O desequilíbrio do umbilical.
Se manifesta através de arrepios, esgotamento de forças. Né? A pessoa começa ou a ter frio ou a suar. Aquele suor, transpirar frio. Aquela sensação de desmaio. Às vezes dá vômito, né? Ânsia de vômito, de enjoo. E a gente sente um vazio dentro do umbigo. Como se o nosso umbigo estivesse frio. Entrando corrente de ar pelo umbigo. Bom, temos 4 minutos, mãe. Quer continuar a próxima slide? Então, é melhor continuar com a explicação, depois a gente entra no plexo solar, né? Agora acho que dá tempo de falar sobre a ruda, né? Então, vamos lá. Girassol foi a erva que eu escolhi para o equilíbrio do plexo solar. Ela é poderosa, fortalecedora de energia. Elas são vitalizadoras, podem ser usadas em banhos e defumações, repõe a energia, dando força e vontade de viver, levanta o astral e ajuda na cura de doenças. A indicação: banhos com pétalas de girassol são excelentes para reposição de energia, para levantar o astral e, consequentemente, proporcionar recuperação de doenças, a cura e a vontade de viver. Ótimo para casos em que a ansiedade toma o lugar da organização, do equilíbrio e da harmonia. Por quê? Quando a pessoa está com desequilíbrio no plexo solar, a gente sente uma dor, que é uma dor de vazio nessa região, onde tem esse ossinho do plexo. Logo um pouquinho abaixo. E é uma dor vazio fina. O desequilíbrio também causa um desconforto no sentido de perda de energia. E olhe que o plexo solar, ele corresponde também a Oxalá. É o sol. Por isso o nome plexo solar. Ele precisa estar em movimento. Então, quando ocorre o desequilíbrio, o movimento desse chakra diminui. E aí você perde as forças. Vai perdendo as forças, a sua energia. Tá? Ela pode ser em defumações, no caso do girassol, usar pequenas quantidades de semente para defumar a casa, o local, né, de trabalho. E você mesma pode se defumar também, né? Essa erva, no caso, o girassol, a ação é energizar, harmonizar, equilibrar e purificar. A cor amarelo brilhante, laranja intenso. Os orixás, Oxalá, Oxóssi e Oriente. E ele botou Dúvidas? aqui, pode falar? Pode perguntar. E ele botou aqui: às vezes eu tenho a impressão que meus desequilíbrios no chakra se alteram e me identificam alguns desequilíbrios. Sim. Pode alterar, então, né? Hein? Pode alterar, então, né? O chakra. É. Com certeza. Mas eu vou perguntar. E aí, quantos minutos? 3 minutos, mãe. Vou abrir outra sala. Vai abrir outra sala ou a gente vai conversar aqui? Não. Até terminar. A senhora sabe, se for 3 minutos, nós estamos 52 participantes. Bombamos! Parabéns para todos. Então, gente, Jácia vai abrir outra sala para a gente se sentir mais. Olha, girassol é de Oxum também? Não. O girassol, ele é de Oxalá, né? Que está falando aqui. Oxóssi, né? Oriente, né? Oxalá, Oxóssi, Oriente. E a gente ainda diz assim, dos caboclos, das caboclas. E eu, quando tem festa no terreiro, ainda boto para Xangô, que é justiça, o sol da justiça, né? De Xangô. Então, gente, vamos esperar. Quer falar, Yane? Tem 1 minutinho ainda. Eu levanto a mão. Pode falar, Yane.
Deve ter apertado sem querer. Levantou errado. Vamos lá. Vou abrir a sala. Vamos então. abrir outra sala. Gente, até daqui a pouco, viu? 52, vou fazer a chamada. Eu vou fazer chamada. Vou tirar ponto, viu? Se não voltar. Intervalo por recreio, mas não vá brincar, não.